Sejam bem-vindos ao programa A Mensagem por Elas. É bom demais receber você aqui, é uma alegria ter você aí, sentadinho na sua sala, na sua casa, no seu quarto, mas conectado com a gente, disposto a ouvir a palavra do Senhor, sempre disposta a estar juntos para adorar o nosso Deus. Hoje, de forma muito especial, a gente vai conversar sobre uma mulher de coragem, uma mulher muito especial, uma mulher fantástica que a palavra de Deus conta a sua história para nós e essa história poderosa, essa história de coragem, você vai ouvir hoje aqui. O nome dessa mulher é Abigail. E a minha pergunta para você é: você sente que às vezes você tem medo de avançar? Você muitas vezes tem medo de ir adiante? Você tem preocupações sobre o que vai acontecer caso você tome uma decisão, caso você se aventure por um caminho que não é muito conhecido? Pois muito bem, eu acredito que a mensagem de hoje vai trazer fé, inspiração e vai desenvolver em você a coragem que você necessita para continuar a sua jornada e a sua caminhada. É muito rápido o nosso intervalo, eu volto daqui a pouquinho para conversar justamente sobre isso com você. Fica aí e me espera. Histórias de fé inspiram você? Você se sente mais motivada? Você se sente mais corajosa quando você escuta uma história que apresenta fé, que apresenta coragem, que traz ensinamentos importantes para o seu dia a dia? Pois muito bem, eu quero te mostrar a nossa revista, um guia de estudos da Bíblia aqui da Novo Tempo, especialmente para você que é mulher. Essa revista foi escrita pela Cláudia Luz e ela traz aqui exemplos fantásticos de oito mulheres que foram uma inspiração. Todas essas histórias são contadas na Bíblia. Ela trouxe para essa revista para nos servir de inspiração. Essa revista traz histórias de mulheres que são bem conhecidas e histórias de mulheres que não são tão conhecidas assim na Bíblia, mas todas elas falam da coragem, da força, da garra dessas mulheres ao desenvolverem a sua vida ao lado do Mestre. Quer receber uma? Olha, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que você enxerga aí na sua tela, manda uma mensagem para ele e a gente manda para você imediatamente uma revista como essa. E sabe o que é melhor de tudo? Ela não tem custo nenhum para você. Você vai recebê-la gratuitamente em sua casa. Então, você está esperando o quê para pedir a sua? É uma revista maravilhosa, eu já tenho a minha, é um guia de estudos e vai te ajudar muito, muito mesmo a ter mais coragem, mais fé, acreditar mais no poder de Deus e estar mais conectada com Ele, tá bom? Pede a sua, você não vai se arrepender. Muito bem, queridos, hoje nós temos um momento muito especial. Aqui vamos conversar sobre uma mulher dessa revista, uma mulher muito poderosa, uma mulher muito forte e uma mulher muito corajosa. E para que a gente possa começar esse estudo com a palavra do Senhor, vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos clamar a Deus pela sua presença conosco, para que esse estudo possa ter o efeito desejado em nossa vida. Grande Deus e poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra aberta em nossa casa, em nossa vida, produz transformação. Pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou aqui pensando um pouco e quero conversar com você sobre os meus pensamentos. Você já pensou em acordar pela manhã e os seus pais, alguém que você conhece, se aproximar de você com a seguinte notícia? Olha, você vai casar. Isso mesmo. Essa notícia te traria aflição ou tranquilidade? Você pode ficar meio assustado olhando para os teus pais, mas eles continuam dando a próxima informação. E eles dizem assim: não se preocupe, nós já escolhemos o marido. Isso mesmo. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Primeira questão: se você não tem ninguém em vista, isso pode ser mesmo uma ótima ideia. Você não conhece ninguém, você não tem relacionamento com ninguém e o seu maior desejo é casar. E por alguma razão você não conseguiu ainda.
Então, talvez essa notícia seja realmente alvissareira, seja maravilhosa. Essa pode ser uma péssima ideia, uma péssima notícia, caso você queira exercer a sua autonomia, caso você queira ter controle sobre sua própria existência e sobre esse tipo de assunto. Ou até mesmo pode ser uma péssima ideia, caso você já esteja apaixonado por aquela pessoa especial que tem feito o seu coração bater mais forte. A Bíblia retrata algumas histórias de mulheres que não tiveram o privilégio, o poder da escolha. Elas não conseguiram escolher o seu companheiro. E hoje eu quero conversar sobre uma dessas mulheres, que foi Abigail. A história que eu vou te contar agora, ela está no livro de Samuel, no capítulo 25. A história está no livro de Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 2, tá bom? Eu não vou ler todo o trecho aqui, mas eu vou te resumir, vou te contar essa história. E ela diz assim, que havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, no Monte Carmelo. O homem era muito abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Estava tosqueando essas ovelhas lá no Carmelo. O nome dele era Nabal. E Abigail era o nome da sua mulher. Ela era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno no seu trato. Essa é a descrição que a Bíblia faz sobre Abigail e Nabal. Um homem de posses, estava no Carmelo ali, estava tosqueando suas ovelhas, os seus homens, os seus funcionários estavam ali trabalhando, todos mexendo e cuidando das atividades, cuidando do rebanho. E eles faziam isso com muita frequência, é o que diz o relato bíblico. Davi, o rei, então enviou o seu povo, o seu público, e disse para eles assim, os seus funcionários, e disse, olha, vai lá no alto do monte, fala com Nabal, que tem se aproveitado do espaço, que tem ali tirado. A gente nunca guerreou, nunca teve problemas com ele. Vai lá vocês, conversa com ele e pede para ele dar um pouco de comida, para ele dar um pouco de recursos, para que a gente aqui possa alimentar o nosso rebanho, os nossos homens. Os homens subiram com esse recado do rei. Ao chegar lá em cima, conversaram exatamente o que o rei havia pedido para Nabal. Disseram para ele, olha, Davi quer trazer os seus homens, ele quer que você dê mantimento, dê comida para eles. Você está aqui tosqueando, a gente nunca teve problema, a gente nunca impediu nada disso. Você pode preparar. Vocês não acreditam o que foi que Nabal falou. Diz a Bíblia que ele era mau. E ele então olhou para aqueles homens que Davi havia enviado e disse para eles assim, quem é Davi? Olha isso, o rei. Ele desafiou, ele disse, quem é Davi? Por que eu deveria agora matar as minhas ovelhas, o meu rebanho, para dar comida para os homens de Davi? Ele desdenhou, ele diminuiu Davi, ele ignorou o rei. Bom, quando isso aconteceu, os homens desceram rapidinho para contar para Davi o que havia acontecido lá em cima. Quando encontraram Davi, deram uma notícia para Davi, disseram para ele, olha, Nabal te mandou esse recado, quem é Davi? Por que eu vou fazer isso? E eu não tenho o que fazer. E foi mais ou menos essa conversa que Davi escutou. Quando Davi ouviu isso, gente, essa prepotência, Davi então se preparou, mandou recado para suas tropas e disse, se prepara, porque nós vamos subir lá e vamos matar todo mundo. Como assim? Que afronta para o rei? E começaram a se preparar. Alguém do rebanho lá, alguém do trabalho com Nabal, ouviu toda essa confusão, correu para contar para Abigail a história. E quando chegou lá e contou para Abigail, Abigail ficou com medo. A esposa de Nabal ficou amedrontada. Ela pensou que sim, se Davi fosse guerrear, ia matar não só Nabal, como todos os seus servidores, matar os animais, acabar com tudo. Davi era um rei poderoso. Davi tinha exércitos muito fortes e foi exatamente isso que causou medo, perplexidade nela. Ao mesmo tempo em que ao mesmo tempo em que Davi manda preparar todas as coisas para guerrear contra Nabal, Abigail também manda preparar todas as coisas. Sabe o que diz aqui o relato bíblico no versículo 18 do capítulo 25? Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães
2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos. Ela preparou presentes. Ela disse, eu não vou de mãos vazias encontrar com o rei. E ela mandou preparar todas as coisas, se organizou e não disse nada a Nabal. Se preparou e foi ao encontro do rei. Uma característica interessante é que ela foi com humildade. Ela não foi de forma arrogante. O que você pensa? Você quer destruir todo o meu marido e os seus bens? Absolutamente. Ela foi humilde. Ela se aproximou do rei com humildade. Ela disse, mandou os presentes na frente. Ele já recebeu os suprimentos, o alimento que ele queria para o seu povo. E ela humildemente admite, ela não mente. Ela admite que o seu marido é difícil, que o seu marido é complicado. Então, ela não estava pondo compressas quentes, ela não estava escondendo a realidade, ela não estava mascarando a situação. Ela estava disposta a falar da verdade, a abrir o coração, a ser honesta, sincera, mas a ser sábia ao mesmo tempo. Então, ela se aproxima do rei e ela fala, olha, o meu marido é insensato, o meu marido não pensa bem, o meu marido precipitou-se. Ela se humilha e conversa com o rei. E o melhor de tudo é que quando o rei escuta toda a história de Abigail, ele fala, eu compreendo, eu entendo, fica tranquila. Por causa da sua sabedoria, da sua humildade, do seu jeito de me procurar e colocar a situação, eu não mais destruirei Nabal. Mudou de ideia. A perspectiva de Abigail, a conversa dela, a atitude dela, a sua sabedoria, o seu jeito, a sua decisão mudou o rumo da história. Vocês não ficam perplexas ao ouvir isso? Porque em um tempo em onde a mulher era completamente desvalorizada, onde a mulher não tinha voz e nem tinha vez, ela toma uma iniciativa poderosa para ir até o rei e evitar uma tragédia e evitar uma catástrofe, usando da sua humildade, sabe? Sabedoria em momentos de crise, isso é muito importante e foi o que Abigail desenvolveu. Havia uma crise, Davi queria guerrear e acabar com todo aquele povo. Ela utilizou da sabedoria. Quando ela soube que Davi e os seus homens estavam prestes a atacar Nabal por causa da sua falta de hospitalidade, ela agiu rapidamente e sabiamente. Ela reuniu provisões, ela foi ao encontro de Davi para apaziguar a situação, mostrando que em momentos de crise, a sabedoria e a ação rápida são essenciais para evitar desastres. Que mulher preciosa! Que ideia fantástica ela teve, que importância a ação dela. Uma grande catástrofe foi evitada porque ela tomou a iniciativa de encontrar com o rei. A importância da diplomacia e da humildade. Sabe, Abigail se aproximou de Davi com humildade. Ela não impôs a sua ideia, ela não impôs o seu pensamento, ela reconheceu a ira do marido, mas também ela apontou a justiça, o propósito maior de Deus para a vida dele. Ela levou o rei a pensar, olha, se você agir diferente, quem sabe, isso pode ser modificado. Ela sabia como usar as palavras e as ações para desarmar a fúria e para alcançar a paz que ela desejava e que era tão necessária naquele momento. Sabe, isso nos ensina o poder da diplomacia, o poder da humildade nas nossas interações, dentro da nossa casa, dentro com o nosso cônjuge, quando enfrentamos conflitos com os nossos filhos, humildade, tranquilidade, paz, confiança. Quando nós temos uma dificuldade ao nosso lado, não adianta gritar, não adianta nos desesperar, não adianta ir para cima, sabe? Muitas vezes as pessoas aí no mundo pregam assim, olha, ataca, se alguém vier com você, ataca, porque a melhor defesa é o ataque. Nem sempre, queridos. Nessa história, nós compreendemos através da ação de Abigail, que muitas vezes a humildade é o melhor remédio para evitar os conflitos. Abigail foi corajosa e teve muita iniciativa.
A coragem e a iniciativa, elas são importantes dentro do processo para evitar tragédias, para evitar dificuldades. Mesmo sendo uma mulher naquele tempo, onde a sociedade patriarcal era complexa, as mulheres não eram vistas, as mulheres não eram valorizadas, as mulheres eram como pessoas que não eram nem contadas, né? E ela lidando com os conflitos entre homens armados, homens com dificuldades, ela esteve ali, ela esteve ao lado, ela arriscou a sua própria vida para proteger a casa e para proteger os seus servos. Ela agiu sozinha, por conta própria, ela não contou nada para o seu marido. A sua coragem mostra que muitas vezes nós precisamos agir com bravura, precisamos agir com iniciativa para proteger aquilo que realmente é importante. A responsabilidade e o cuidado pelo próximo. Muitas vezes, como mães, como donas de casa, nós mulheres somos responsáveis pela atmosfera do nosso lar. Se nós estamos bem, parece que todas as coisas caminham bem. Se nós estamos tranquilas, parece que o nosso lar fica tranquilo. Se nós estamos calmas, as coisas andam melhores. A nossa responsabilidade é muito importante no trato com as pessoas que estão em nossa casa, no trato com as pessoas que são próximas de nós, no trato com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, é importante. E sabe, Abigail, ela demonstra essa responsabilidade, não somente consigo mesma, quando ela procura o rei para conversar, mas ela demonstra responsabilidade também para com todos aqueles funcionários, servos do seu marido, que estavam sob os cuidados da sua família. Ela se preocupa com cada um e ela pensa que as consequências seriam desastrosas se elas deixassem as coisas como estavam, deixassem as coisas na mão de Nabal. Seu senso de responsabilidade e cuidado é essencial. E ela lembra cada um de nós da importância de nos preocuparmos com o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei como você vive, mas é importante que mantenhamos uma atmosfera saudável em nossa casa. Existem algumas questões que são muito importantes e que a gente precisa considerar no trato com as pessoas que a gente ama, no trato com as pessoas que estão sobre nossa responsabilidade. É importante que ofereça autonomia para os filhos, desde pequenininhos, desde com que eles vão tomando suas decisões. Contudo, você precisa dar para ele duas opções que sejam boas, para que eles possam ir desenvolvendo isso. Cuidar com os adolescentes. Eles estão numa fase complicada e eles têm outras interações fora de casa. Esteja disposta, mãe, esteja disposto, pai, a abrir os seus ouvidos, a ser compreensivo. Compreensivo não significa concordar com o que eles estão fazendo, mas ouvi-los, saber o que se passa na cabeça deles. Isso é fundamental. Isso é importante para criar um ambiente gostoso dentro da família, um ambiente de tranquilidade, um ambiente que seja favorável. Sabe, outra questão importante também é o trato dos cônjuges. Às vezes há desentendimento, e eu diria que é natural, que é normal. Contudo, a atitude de Abigail diante do desentendimento provocado pelo seu marido Nabal não foi de confronto, não foi de guerra, não foi de briga. Pelo contrário, Abigail procurou soluções, Abigail procurou resoluções. E ela viu no desprendimento dela de ir até o rei, conversar com ele uma solução para aquela questão que havia sido criada pelo seu próprio marido. E é isso que ela faz. Quantas vezes nós mulheres temos uma força muito grande em nossa mente de aliviar a tensão, de trazer menos problemas e dificuldades para casa e não nos utilizamos desse poder? O cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o nosso cônjuge, o evitar conflitos intensos dentro da casa, pode ser uma ferramenta poderosa em suas mãos. Talvez enquanto você me escuta, aí na sala da sua casa,
no seu quarto, já deitada. Você está pensando, e é só as mulheres que têm que fazer alguma coisa? E é só as mulheres que têm que criar um movimento aqui para mudar a história? Eu vou te dar essa resposta. Não são só as mulheres. Todos que residem na mesma casa precisam estar dispostos a fazer alguma coisa. Mas nessa história de Abigail, diz a palavra de Deus, o marido era mau, ele tinha más intenções, ele era cruel. E por causa disso ela tomou a iniciativa. Ela via que não era correta aquela atitude. E por não ser correta aquela atitude, ela preferiu resolver. Ela preferiu tomar a iniciativa. Uma vez eu estava num congresso e eu escutei uma jovem falando à minha frente, ela disse, sempre é culpa das mulheres. As mulheres são sempre responsáveis por tudo que acontece, porque toda vez dizem que é para nós fazermos as coisas. Eu diria que a responsabilidade é para quem se sente incomodado. Quem se sente incomodado precisa tomar a decisão. Quem se sente incomodado precisa providenciar, ir em busca da resposta. Na história que a gente está contando agora, Abigail se sentiu incomodada. Ela ficou sabendo de que o rei subiria ao monte e destruiria todos. Então, ela tomou a iniciativa. Ela resolveu que resolveria a situação que o seu marido havia criado. A gente não está aqui para uma luta de poder. A gente não está aqui para uma guerra entre os sexos. A gente está aqui para ir em busca de resoluções para as dificuldades que acontecem em nossa casa, que acontecem em nossa família, que acontecem em nossas relações. Sabe que a inteligência emocional, ela é muito boa na resolução dos conflitos. E foi isso que Abigail se utilizou. Ela conseguiu discernir e lidar com a fúria de Davi. Não reagindo com orgulho, nem com hostilidade, mas com um discurso muito pacífico e muito persuasivo. Isso foi um exemplo de inteligência emocional. Ela se dispôs a ir até lá para resolver o problema. Ela não foi lá para criar mais problemas. Muitas vezes em nosso lar, ao invés de resolver os problemas, nós passamos com o nosso jeito de agir, com a forma de falar, criando mais problemas. Quando nós trabalhamos a nossa capacidade de compreender as emoções, e foi isso que aconteceu com Abigail, ela entendeu as emoções de Davi. Falou, ele vai ficar muito nervoso, ele vai mesmo subir e destruir, porque ele foi afrontado. E a despeito da questão ter sido com o seu marido, ela compreendeu perfeitamente. E por causa da sua compreensão, ela foi lá para desarmá-lo, para ter uma conversa honesta, sincera, franca, verdadeira, aberta, humilde. E assim ela desarmou as tensões e ela promoveu a paz. Que mulher extraordinária! Que mulher fantástica! Abigail demonstrou muita confiança em Deus. Ela agiu com coragem, ela agiu com sabedoria, mas ela também agiu demonstrando fé. Sabe, ela acreditou que Deus a acompanhava, que Deus estaria ao lado dela. Ela acreditou que Deus tinha um plano. E quando ela encontrou com o rei, quando ela estava com o rei, ela falou isso para o rei. Deus tem planos, Deus não age aleatoriamente. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão. Porque quando a gente entende que Deus tem planos de aprendizado, sabe o que acontece? Nós nos tornamos encorajadas e fica mais difícil a ação precipitada. A gente passa a confiar mais em Deus. Quando confiamos em Deus, não agimos precipitadamente. Esperamos confiadamente no Senhor, compreendendo que Ele tem um propósito, que Ele mostra a fé, que Ele demonstra a possibilidade de nos fortalecer através dessa fé, para que nós sejamos capazes de enfrentar situações difíceis, capazes de ir em busca, de uma forma muito pacífica, da justiça. Ah, meus queridos, Abigail é um exemplo de uma pessoa que pode usar a sabedoria, a humildade e a coragem para resolver conflitos e para proteger vidas. Você pode estar sentado aí dizendo, Dilene, eu não me sinto uma mulher sábia.
Eu não me sinto uma mulher corajosa. Como eu posso, ouvindo a história de Abigail, me tornar nesta mulher? Como eu posso fazer isso? Provavelmente, minhas queridas, o relato bíblico traz a história de Abigail e nos mostra que ela era uma mulher de comunhão com Deus, uma mulher que ouvia a voz de Deus, uma mulher que estava disposta a estar na presença do Senhor. São lições práticas e nós podemos aplicar em momentos de crise em nossa vida. É a comunhão com Deus que nos fortalece. No momento de conflito com o nosso cônjuge, nossos filhos, é a comunhão com Deus que nos oferece sabedoria. Numa decisão difícil na vida, é a comunhão com Deus que nos dá a condição de resolução. E assim como Abigail, em meio aos conflitos, ela escolheu confiar em Deus e agir com sabedoria. Eu e você, nesse instante, somos chamadas a desenvolver a coragem e iniciativa para sermos instrumentos de Deus, instrumentos de transformação. Através da nossa ação, através da nossa atitude, do nosso comportamento, as pessoas de perto, as pessoas de longe, possam conhecer quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil encontrar a coragem no momento de luta e no momento de dificuldade. Essa coragem, ela advém quando nos colocamos nas mãos de Deus. Quando nos comprometemos em ser responsáveis e amorosos com aqueles que estão ao nosso redor. O exemplo de Abigail precisa inspirar a nossa vida, porque Deus não desampara os seus filhos. Eu ouvi uma história há muito tempo e eu quero compartilhá-la com você. Deus pode fazer milagres na vida das pessoas. Essa mulher, ela havia se convertido e não podia trabalhar mais para alimentar sua família, porque a sua patroa disse que precisava dela no sábado. E como ela não podia mais estar aos sábados, ela deixou de trabalhar. Passou muitas necessidades, muitos problemas, morando num casebre, numa favela. Seus filhos passando necessidades e clamando a Deus por misericórdia. Até que um dia ela foi ao supermercado porque recebeu um sonho, uma visão dormindo de que o Senhor poderia estar com ela. E lá ela teve a maior de todas as surpresas. Ali no supermercado, Deus providenciou para ela uma cesta farta com todos os alimentos que ela precisava. Você não pode duvidar da presença de Deus em sua vida. Abigail acreditou corajosamente e foi até lá. Ela tomou a decisão de se aproximar mais de Deus e ser um reflexo do seu caráter no mundo, na família aonde ela estava. O Senhor Deus deseja hoje fazer também esse milagre na sua vida. É o desejo dele ter você pertinho dele e estar ao lado dele. E nesse momento eu gostaria de poder orar para que você tivesse essa experiência. Deus bondoso e Pai bendito, estamos em Tua presença agradecidos pela Tua poderosa mão. Por favor, Senhor, vem estar presente em cada lar nesta hora, trazendo coragem, força e vigor para cada uma das Tuas filhas e dos Teus filhos que estão conectados conosco. Faz o milagre necessário, transforma a nossa vida. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.